E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tech Talk Verso. E hoje eu trago para vocês o Apple Vision Pro. Talvez uma das criações mais inusitadas da última década da Apple, talvez seja a mais inusitada, porque a Apple não costuma sair muito fora do iPhone, dos Macs, ela é um pouco mais conservadora. E temos aqui esse carinha aqui, essa belezinha que eu vou mostrar para vocês. Então, nesse episódio, eu vou falar um pouco mais sobre esse dispositivo, algumas características deles, prós e contras, e eu vou dividir esse episódio em dois episódios. Para esse, eu vou falar do dispositivo, e para o segundo episódio, eu vou falar sobre o desenvolvimento para dentro dele. Então, com alguns conceitos práticos, eu vou tentar portar o meu jogo, o King of Hell, que ele é um jogo que usa as mãos para poder lançar magias, e eu acho que tem uma ligação muito boa que pode dar para poder lançar na store dele. Eu acho que pode fazer sentido, e eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Para quem não conhece, dando um overview mais amplo agora que ele está aqui aberto na nossa frente, o Apple Vision Pro, diferente de vários outros óculos de realidade virtual, ele é bem focado em realidade mista. Então ele tem todas as tecnologias de sensores para não precisar da necessidade de usar controles, por exemplo. Ser tudo pela detecção dos olhos, da íris, ser tudo pela detecção das mãos, para você conseguir se movimentar, interagir, encostar nos objetos. Ele tem um sistema onde ele consegue contornar exatamente o padrão das suas mãos, para você conseguir interagir em ambientes virtuais com as suas mãos reais. Então ele tem todo a usabilidade, toda a abordagem justamente para a realidade mista. E ele possibilita também ficar totalmente em realidade virtual, ele possibilita também a parte de interação em realidade aumentada, projeção de imagens, projeção de 3D em imagens planas. Então tudo que o seu celular faz ele consegue fazer, e também ele consegue muito mais com a realidade mista e tecnologia embarcada dentro desse dispositivo que tem processadores M1. O Vision Pro ele não foi exatamente focado para jogos, ele foi uma criação na tentativa de ter um workspace totalmente interativo voltado para esse óculos. Então você consegue desde espelhamento de tela do seu próprio MacBook Pro ou MacBook no geral, consegue controlar ele diretamente pelos óculos, e ele tem uma visibilidade muito boa para você conseguir enxergar seu teclado, seu mouse e conseguir interagir de maneira natural com ele. Existem alguns jogos já lançados para ele, até que eu estou pensando em lançar o meu próprio jogo para ele, que já está em pré-desenvolvimento, já tem uma versão protótipo que foi lançado aqui justamente para o MetaQuest. Esse daqui é o Pro, MetaQuest Pro, para vocês terem uma ideia. E eu lancei uma versão protótipo dele que usa justamente puramente hand tracking. Você consegue fazer gestos com as suas mãos para jogar magias e derrotar hordas de inimigos, além de conseguir criar torres para poder te ajudar nesse combate. Provavelmente está passando aí na tela para vocês sobre o King of Hell, que é um jogo que eu tinha feito há uns anos atrás, na verdade. A versão protótipo, até porque eu não tive financiamento e nenhum tipo de investimento, e eu fiz mais para testes de habilidades, mas eu pretendo continuar esse jogo de fato, efetivamente, um dia. Eu vou falar sobre alguns pontos positivos do Vision Pro. Um deles é que ele tem compatibilidade com diversos aplicativos de iPad, provavelmente com a maioria deles. Então você consegue abrir esses aplicativos como se fosse uma tela plana, porque ele não está de fato adaptado para o Vision Pro. Então você consegue abrir numa tela plana e interagir com eles. Só que ele tem um problema, porque é bem ruim. A única possibilidade do Vision Pro ter interação diretamente com a tela é com as suas íris, para onde você está olhando. Então você tem que olhar para um determinado lugar e pinçar com os dedos. Isso atrapalha muito, principalmente se você for jogar alguns jogos que não esteja usando o joystick, por exemplo. Alguns jogos que é para iPad, você não consegue, porque você não consegue movimentar e interagir de fato com o jogo só pelos olhos e clicando, com clique simples e alguns arrastamentos de touch. Porque, querendo ou não, você precisa usar a sua visão periférica para poder interagir com alguns comandos e interagir com o cenário. Mas em alguns outros aplicativos, no geral, caso não tenha uma interação complexa,
acaba sendo um pouco útil. Ele tem uma outra vantagem que, de fato, você paga pela qualidade, né? Pelo menos a qualidade visual. Então a parte de resolução desse óculos é inigualável, porque muito nítido os pixels, você não vê os pixels de tão smooth que é, de tão redondinho que tá todas as imagens, tudo pixel perfect. Eu não tenho o que reclamar da resolução desse óculos. No início, quando você está com as câmeras abertas, tem um blur mínimo quando você movimenta a cabeça, mas quando você vai se acostumando, é nítido o suficiente para você ter toda a interação com o mundo real, utilizando eles, mesmo que seja através de câmeras, porque não tem a distorção como tem no Quest, por exemplo. O range tracking dele, ele é bom o suficiente para você ter experiências muito boas, imersivas dentro dele. Principalmente que eu acho muito legal ter as próprias mãos reais sendo contornada pelo ambiente 3D. Não é tão perfeito o contorno, que eu provavelmente esteja mostrando para vocês aí algumas imagens, mas ele é o suficiente para poder te dar uma imersão muito interessante. É uma proposta bem interessante, mas eu acho que é o mínimo quando você paga $3.500 num produto desse. Então eu vou para os pontos negativos, que esse daqui a Apple lançou para um produto de teste, para poder ver como que o mercado se comportaria. Até mais para justificar um pouco do valor, eles colocaram algumas coisas mais premium, entre aspas, que é esse metal, esse vidro. Então ele é um headset pesado. O Quest Pro, por exemplo, ele tem uma dinâmica muito mais interessante para conforto. Então você consegue ficar com esse cara mais tempo no rosto. E o Vision Pro, que foi muito divulgado para poder assistir vídeos, interações 3D, essas coisas, você não consegue ficar 2 horas vendo um filme nele porque ele é muito desconfortável por esse tempo. Então dá para ficar alguns minutos, 30 minutos com ele de uma maneira mais agradável, mas depois já começa a virar um desconforto. Ele tem um problema de só ter como controlar, praticamente só ter como controlar por eye tracking, por o rastreamento dos olhos. Porque muitas vezes eu não quero mais controlar, não quero mais usar o eye tracking. Ok, tem uma precisão ok para algumas coisas, e para outras é muito chato, eu não tô afim, eu só quero chegar lá, aproximar a interface e encostar. Igual eu faço com o Meta Quest. O porquê que eles simplesmente não fizeram aquela mira que vai sair da sua mão, você pinça assim, quando não está funcionando tão bem o eye tracking. Porque ele acaba dificultando muito quando você vai passar para algum amigo, alguma pessoa que está do seu lado, para ele ver também. Porque a calibragem do olho muda muito e não fica sempre preciso para todas as pessoas. Então tem que ter pessoas que têm calibragem muito próxima para poder conseguir usar e ela conseguir ver quando você quiser passar o óculos para alguém. Então ele acabou deixando uma coisa muito individual também. Sendo que isso daqui é uma tecnologia que é super legal compartilhar, mostrar, interagir com as pessoas, então pra quê? Sabe, é um baita erro. E é uma coisa que dá só pra atualizar no sistema operacional dele pra poder ter essas funções. Mas não, eles nunca fizeram até hoje isso. Pra concluir o vídeo, o Vision Pro, ele tem propostas super interessantes, ele tem uma qualidade muito boa, ele peca muito em questões de conforto, do peso, ele peca muito quando se trata de interação muitas vezes, principalmente quando é interação com os olhos, para poder compartilhar o mesmo óculos com as outras pessoas que estão ao seu redor, para elas conseguirem ver, conseguirem experienciar um pouco do que você está vendo sem ter que formatar ele. Então, o preço é muito elevado. Para um consumidor final, esse provavelmente não é o público-alvo deles, nunca foi. Mas eu acho que, na minha opinião, eu acredito que foi mais um teste de mercado. Eu acho que o lançamento desse cara alavancou muito para a Meta. Mark Zuckerberg deve ter ficado animado ao invés de triste com isso, porque querendo ou não, o Meta Quest 3, por exemplo, tem todas as mesmas funções do Vision Pro. Ok, não tem uma qualidade de imagem tão boa que nem a dele, mas a estrutura, o que precisa, as interações mecânicas são muito semelhantes para muito mais barato, com $3.500 contra $400. Então, tipo, é meio óbvio que iria alavancar mais o Mark Zuckerberg com a Meta. Mas eu acho interessante. É sempre quando uma marca tão grande quanto a Apple anuncia coisas assim, isso fomenta um pouco mais o mercado, um pouco mais as demandas, instiga muitas outras empresas a explorarem um pouco mais esse tipo de tecnologia. Então, tem um efeito mundial ao redor disso. Se eu fosse escolher comprar ele, eu não compraria.
Esse daqui eu utilizo para trabalho. E então eu tive a oportunidade, ainda bem, de trazer aqui para vocês, pela empresa mesmo, que fez a compra desse produto. Mas eu estou muito satisfeito com o meu MetaQuest, por exemplo. Então eu consigo jogar os jogos que eu quero, porque tem muito conteúdo, uma gama muito maior de aplicativos e jogos. Porque eu mais me interesso pelos jogos, porque isso daqui pesado, eu não sei se vale a pena usar para trabalho, sabe? Vamos ver quando tiver alguma coisa mais slim, mais leve, confortável. Quem sabe os óculos de realidade mista com lente translúcida já não vem com uma qualidade bem mais atrativa para esse tipo de função. Então, vamos esperar mais pelo futuro e eu te vejo por aí. Não se esqueça de inscrever, deixe um comentário caso tenha alguma dúvida sobre esse tipo de tecnologia, se quer ver alguma tecnologia a mais que eu possa trazer aqui para vocês. E muito obrigado e até mais. Valeu!